Olá, ser humaninho, estou aqui para falar com você sobre um artigo que eu vi recentemente lá no Valor, falando sobre a vacina e barreiras comportamentais. Claro, já adianto aqui, como sempre, se você tiver interesse em ler o artigo na íntegra, está aqui nos comentários do vídeo o link. E esse artigo escrito pelo Guilherme Lima e pelo Arthur Mascarenhas pega o conceito que nós conhecemos muito bem da teoria comportamental, que é chamado nudge, e ele analisa como que estão sendo feitas as vacinas em Israel usando essa teoria. O artigo começa explicando o básico do que é o nudge, dá uns exemplos legais, e aí ele começa a entrar no tópico de vacinação, em que ele menciona até como um ponto interessante, não é nem falar positivo, mas interessante, a gente estar atrasado nas vacinações em comparação a outros países, porque nos dá a oportunidade de aprender com os outros países que já começaram seus programas de vacinações. Seus programas de vacinação. Acho que fica melhor assim. Aí o exemplo que eles dão é o de Israel, que aparentemente está sendo um dos melhores exemplos para o mundo inteiro, porque já conseguiram vacinar 25% da população deles, isso na data em que eles publicaram o artigo no Valor. Lembrando que esse 25% ainda estamos falando da primeira dose da vacina, que são 2 doses. Eu fui também dar uma olhada em outra notícia, que essa infelizmente está em inglês, ela é internacional, e que fala um pouco mais detalhadamente como é que está a situação lá em Israel, como é que está sendo o processo de vacinação deles. Novamente, se você tiver interesse, o link para essa notícia está aqui na descrição do vídeo. Esse artigo, essa notícia, já começa explicando que Israel lidera o mundo quando se trata em vacinação per capita. E realmente é impressionante, quando a notícia foi pro ar, fazia menos de um mês desde que a campanha de vacinação começou, que ela começou em 19 de dezembro, e mais de 20% da população do país, que tem cerca de 9 milhões, tá? É pouca gente, mas mesmo assim, mais de 20% já recebeu a primeira dose da vacina de Covid-19. Isso relatado em 14 de janeiro, então realmente menos de um mês de diferença. Você em um mês conseguir vacinar 2 milhões de pessoas é coisa. Aí vou até colocar esse gráfico aqui que mostra a porcentagem per capita de vacinações por país. Você vê que Israel está lá disparado na frente. E olha, aparece o Brasil. Ele está em último lugar, mas está aparecendo no gráfico. E aí a última coisa que eu vou mencionar antes de entrar de fato na ciência comportamental é que não é só ela que tornou isso possível. A gente vai conversar aqui sobre como que a ciência comportamental ajudou muito na forma rápida que eles fizeram as vacinações e também como que eles estão pretendendo fazer rápido as segundas doses também. Mas também tem outras coisas que funcionaram, que ajudaram muito, que Israel tem uma capacidade boa nessa área de saúde pública. Uma delas já mencionei, que é a baixa quantidade de habitantes, é realmente pouco, 9 milhões, é tipo o Rio de Janeiro aqui no Brasil, e bem menos do que a cidade de São Paulo. Então acaba assim facilitando, mas mesmo assim os dados passados são per capita, então de qualquer maneira eles estão muito ágeis, mesmo para a população pequena que eles têm. E a última coisa é que eles têm um sistema de saúde universal, um sistema unificado de saúde e público. Olha que interessante. E no artigo esse é um dos principais pontos, considerado um dos maiores motivos para a vacinação deles, o sistema de vacinação deles está dando certo. É que eles têm esse sistema de saúde universal que permite que os profissionais de saúde atualizem o estado de vacinação de uma pessoa. Então tá todos os dados lá nesse sistema. Aí eles conseguem monitorar a pessoa, ver quem que já agendou a vacina, ver quem que já tomou, quem não tomou. Né? Que país mais será que tem um sistema único de saúde, hein? Estados Unidos que não é. Agora, partindo para a parte de ciência comportamental. O que o artigo do Arthur e do Guilherme, que saiu no Valor, nos coloca é que eles levaram em conta, na hora de montar a forma que seria vacinado as pessoas de Israel, alguns conceitos comportamentais. Especificamente, eles observaram 2 nudges, muito clássicos, por sinal. O de pré-compromisso, porque em Israel, quando a pessoa ia se vacinar, ela lá pelo aplicativo, ou então tem algumas outras formas também de fazer, ela já se compromissava a estar em determinado horário, determinado local para a primeira dose e para a segunda. E o segundo nudge é o dos lembretes, pois além das pessoas se comprometerem a estar lá, naquele horário, naquele dia, eles também ficavam enviando lembretes pelo aplicativo para que elas realmente lembrassem, não esquecessem, ficasse só aquilo na cabeça. Isso é realmente um reforço para que ela vá no horário combinado. Esses lembretes ainda se utilizaram de saliência porque eles, em vez de marcarem com a pessoa, é para você estar lá às 2h50, eles usavam números quebradinhos.
Então eles marcaram para a pessoa 2h53, porque isso causa uma certa estranheza, você deixa saliente aquela informação, e a pessoa fica. A palavra poderia ser até bolada, a pessoa olha, nossa, 2h53, será que tem algum motivo para estar tão específico assim o horário? Então é melhor eu me agendar para chegar nesse horário, ou até um pouco antes, porque está 2h53, então não jogaram à toa, escolheram esse horário muito definido para ser à toa. E tem mais, quando eles faziam lá aquele compromisso já prévio, da pessoa já vai, já marca, já tá tudo direitinho para ela, também tem um pouco de simplificação, porque ela não tem que se preocupar em primeiro marcar para tomar a primeira dose, depois marcar para tomar a segunda dose. Porque tem uma coisa que o artigo lá internacional fala, é que eles foram muito eficientes e prezaram muito por quando a pessoa fosse tomar a segunda dose, teria que ser no mesmo horário e no mesmo local que ela tomou a primeira dose. Assim evitaria que ela houvesse alguma confusão. Já estava num local conhecido, que ela já foi antes, então é ainda mais fácil, está trazendo um pouco de simplificação para esse tipo de operação. É isso, gente. É um vídeo simples, é só para trazer esses pontos da ciência comportamental que estão sendo usados no processo de vacinação de Israel, que está sendo possivelmente o melhor do mundo. Eles parecem simples, mas fazer isso em escala não é. É um trabalho e traz muitos resultados com baixo custo, porque afinal estamos falando sobre organização, facilidade, simplicidade, saliência, lembretes, compromisso prévio. São coisas que não são tão caras, são difíceis de se organizar em larga escala, porém possíveis e trazem excelentes resultados, como a gente está vendo aí. Claro que não é apenas isso, também ter todo o aparato tecnológico de Israel, de um sistema unificado e público de saúde, ajudam bastante. Mas é um tema super atual, achei importante trazer em formato de vídeo, espero que tenha gostado. Abração, tchau.